Vamos ver aqui. O Resident Evil Wrecking. Se Spencer se arrependeu, eu sou o Bozo. Contém spoiler. Vamos lá, ele deve estar falando aí sobre essa do Spencer agora querer se redimir, né? E foi basicamente o que o Wrecking quis passar. Vamos ver. Fazer esse vídeo, depois eu assisti um vídeo do Cross falando sobre Resident Evil Hacking. E eu vi o Zerão falar esta frase. É um Resident Evil de número importante, é um novo capítulo, porque pelo que eu enxergo, encerra o capítulo de Spencer da história, né? Quando eu vi isso, eu pensei, pra mim, esse jogo deixa muito mais pontas soltas do que fecha pontas. Mas o pior é que eu comecei a ver as opiniões. A sensação que dá quando você termina é que eles querem juntar essas pontas e dar outra ótica pro Spencer. Só que pra quem já é macaco velho da franquia, se pergunta, o Spencer não faria isso. Pode ser que sejam planos ainda, né? Mas enfim. De outros influenciadores e todos convergem jogar pro DLC do 5. mesmo ponto. Parece que o Spencer acordou num dia e falou, não, realmente eu não quero mais ser Deus, né? Eu não tenho mais a mente maligna, né? Não faz sentido. Eu fui um babaca, né? Mancada esse negócio de ter vírus, os caramba. Não, vou adotar uma criança e vou ser um cara melhor. É isso. Mano, não existe isso, velho. Não existe redenção pro Spencer. É o Spencer, porra. Não existe um cara mais filho da puta que o Spencer. É igual acreditar na redenção do Wesker. Porra, não existe isso. Por isso eu tive a ideia de trazer esse vídeo pra trazer a minha interpretação do que eu entendi jogando Resident Evil Wrecking. Então chega de enrolação e bora pro conteúdo desse vídeo. Quando o jogo termina, ele deixa entender que os vilões estavam sendo enganados, que a Elpis é só uma cura e todo mundo estava indo atrás de uma ilusão, todo mundo estava sendo enganado. Mas será mesmo que todo mundo estava sendo enganado? Porque, não sei se vocês lembram, mas o Gideon não estava tão surpreso com aquilo, inclusive ele achou genial da parte do Spencer. Incrível. Que admirável a genialidade do meu mestre. O Zeno e as conexões por si Ridículo esse Zeno. achavam que a Elpis era uma arma indestrutível. Eles sim estavam sendo enganados, mas o Gideon, eu tenho minhas dúvidas. Será mesmo que o objetivo do Gideon era o mesmo objetivo do Zeno? Porque vamos parar pra pensar. Nós já sabemos que a conexão está diretamente ligada à queda do Spencer e da Umbrella como um todo. Eles fizeram isso para tomar posse dos ativos da Umbrella e de todo o poder bélico que eles tinham, né, em armas biológicas. Então, se o Gideon respeitava e idolatrava tanto o Spencer a ponto de chamar até hoje de meu mestre, por que ele se juntaria à organização que derrubou ele? O mais provável é que ele nunca quis ajudar a Conexões, mas se juntou a ela para usar os seus recursos em prol do seu próprio objetivo. E qual seria esse objetivo? Bom, vem comigo. No início do game, a gente vê que Gideon atrai a Grace para uma armadilha. Antes de ser raptada por Gideon, Grace havia sido mordida no braço pelo aquele policial que foi contaminado. E esse era o seu único ferimento, uma mordida no braço. Depois ela encontra o Gideon, ele segura o pescoço dela e deixa ela inconsciente, beleza? Mas observa a cena em que a Grace acorda no hospital. Não! Ela tem um curativo no braço, beleza, mas ela tem um curativo enorme na região do peito, né? E inclusive sangrando um pouquinho na parte próxima do coração ali, onde seria o coração. Ou seja, alguma coisa foi feita com a Grace enquanto ela estava inconsciente. E observe também que ela tá de ponta cabeça aqui, ó. Isso também pode ter motivo, mas vamos falar disso daqui a pouco. A Grace até sente uma coisa estranha quando ela levanta, né? Quando ela consegue se soltar daquela maca que ela tava presa. E ela se pergunta, o que ele fez comigo? O que ele fez comigo? No segundo encontro da Grace com Gideon, no hospital, a Grace pergunta: por que você me sequestrou? O que você fez comigo? E o Gideon responde: eu não te sequestrei, eu te libertei. Até aqui tá tudo meio confuso, mas o que dá pra ter certeza é que sim, foi feito alguma coisa com a Grace enquanto ela estava inconsciente. Só resta saber o que foi feito e por que a Grace era tão especial, por que tinha que ser ela, por que mesmo sendo tão difícil, o Gideon fez questão de pegar a Grace e trazer ela. Depois que a Grace se separa do Leon, nós somos apresentados ao Zeno, que nitidamente é o Wesker de alguma forma. Ou é um clone do Wesker, ou de alguma forma ele sobreviveu. O jogo não deixa claro em nenhum momento. Mas ele tem fortes ligações com o Wesker. Ele tem a aparência do Wesker, os dubladores. O próprio Gideon fala, você é só uma cópia. Então ele é uma cópia do Wesker. Não tem, de quem mais ele vai ser a cópia? Do Neil? Não, né? É uma cópia do Wesker. Agora, como, onde, quando e por quê?
poderes do Wesker, se movimenta como o Wesker, tem os poderes do Wesker, respira como o Wesker, fala o Wesker, é o Wesker. A possibilidade mais plausível é que se trate mesmo de um clone, né? Até porque o Zeno nos revela depois que a própria Grace foi criada artificialmente, então nada impede que ele também tenha sido. Então, o que? Eu fui criada artificialmente? Ué. A criança que a Grace encontra lá no hospital no início e tenta salvar era na verdade um clone dela. Uma criança também criada artificialmente na tentativa de replicar a própria Grace. Mas por quê? Né? Por que eles tentam tanto replicar a Grace? Será que eles estão sendo enganados? Será que todo mundo ali está sendo enganado e tudo é uma confusão? A única pista que a gente tem é uma gravação que o Zeno mostra para Grace. A gravação data de 1990 e nós vemos uma criança muito parecida com a criança que a Grace tenta salvar e consequentemente muito parecida com a Grace, né? Já que se trata de um clone dela. Essa criança tenta escapar do orfanato, mas o ponto importante nessa gravação é um documento que ela encontra quase no final da gravação, que relata que o plasma do Spencer estava sendo administrado nessas crianças e apenas a criança da gravação respondeu bem à injeção, né? Respondeu bem àquela infusão. Voltando um pouco para trás, nós achamos um documento que fala sobre uma pesquisa que concluiu que é possível transferir consciência de uma pessoa para outra através de infusão de sangue. Ou seja, o que estavam tentando fazer aqui é transferir a consciência do Spencer para uma dessas crianças. E não é estranho que uma criança que veio desse projeto de transferência de consciência do Spencer tenha sido chamado pelo próprio Spencer de A Minha Esperança e entregue nas mãos da Alice Ashcraft? Mano, não é coincidência. Por que o Zeno tem tanta certeza que a Alyssa sabe a senha? Porque o Gideon também precisa dela. Por que ela é tão especial? Zeno sabe que ela detém as memórias do Spencer. Talvez essas memórias só não tenham vindo à tona ainda. Talvez faltasse alguma coisa para iniciar aquele processo de ativação da memória. Talvez ainda faltasse algum procedimento que o Spencer ainda não sabia. Por isso que ele chama a Grace de esperança. Uma esperança cega. Ele não sabe ainda como concluir aquele processo. Ele sabe que ela é a chave. Ele sabe que ela é o receptáculo perfeito, mas ele ainda não tem a forma como ativar aquelas memórias dentro dela. E talvez o Gideon seja o cara que descobriu isso. Talvez o Gideon seja o cara que decifrou a forma. Mas isso aí não dá uma quebrada na última conversa do Spencer com o Wesker na DLC do R5, aonde ele tá, antes de morrer, né, antes do Wesker ter matado ele, ele fala que ele tá simplesmente arrependido porque o plano dele de se tornar um deus foi frustrado por conta da mortalidade dele. Então, tipo, ali ele tá aceitando que ele vai morrer. Então é bizarro, tipo, depois ele dizer que agora ele consegue transferir a consciência dele pra mente de uma outra pessoa. Então meio que ele não deveria estar frustrado, porque então o plano dele tem continuidade. Sei lá, no mínimo estranho. Mas aí pedir coerência de Resident Evil é foda. Né? Então... de trazer de volta a memória do Spencer, que foi armazenada dentro da Grace por infusões. E talvez tenha sido isso que o Gideon fez com ela quando raptou ela. Lembra aquele curativo que estava no peito dela? Lembra que ela estava de ponta cabeça? E lembra que é o sangue que faz essa convergência de memória? Talvez ele tenha concluído o que faltava, né, para trazer a consciência do Spencer de volta. E ele seria referência nisso porque ele conseguiu se tornar um Nêmesis mantendo a própria consciência. Então, se alguém... Caralho, transferência de consciência é um bagulho que... tem um limite, Precisa, tem um né, limite pra bizarrice, né, mano? Tipo assim, eu já não gosto muito de clone porque me lembra os filmes da Mila, tá ligado? Mas, porra, transferência de consciência me fode, mano. O bagulho do clone já não deu certo lá no Resident Evil 6. Aí os caras querem me pegar agora uma maneira de você transferir a consciência. Não é mais fácil você inventar um jeito desse cara simplesmente estar vivo por conta de algum vírus? Tipo, igual o Wesker, pô. Por conta do vírus tal que tava no corpo dele, ele acabou não morrendo. Eu acho que é muito mais palatável esse tipo de solução do que, não, pô, o Spencer, ele tá transferindo a consciência dele pra Grace. Caralho. Que doideira, cara. Mas no nosso país o que mais tem é transferência de consciência. Calma aí, pô. Calma aí. Qual é, Danny Boy? Caralho.
seria capaz de mexer com a memória e trazer o Eu Spencer gostei. de volta. E uma experiência desse tipo seria o Gideon. E ela estava de ponta cabeça justamente para aquele sangue, seja o que for que ele colocou dentro do corpo dela, fazer com que o sangue irrigasse mais o cérebro, né? Porque de ponta cabeça o sangue desce todo para a cabeça, para fazer esse processo acelerar. Nós encontramos alguns documentos que falam que as crianças não eram compatíveis, né? A criança A não foi compatível, a criança B não foi compatível. E no finalzinho, lá quando ela já tá no laboratório, que antes dela encontrar a chave, inclusive, né? A chave do helicóptero, a gente encontra um documento que fala de um exame que foi feito na Grace e que ela é compatível com todos os pontos. Ela é compatível com tudo em alguma coisa. Não fala no que ela é compatível, mas ela é compatível com tudo naquela lista. Então, será que não é compatível com a transferência, com realmente a infusão do sangue do Spencer e a ativação da memória dele? Talvez ela não tenha ativado a memória ainda porque falta algum gatilho, alguma coisa para começar aquilo. Mas a gente pode dizer que já iniciou algum processo ali dentro da mente dela depois que ela assiste o vídeo da criança fugindo do orfanato. Você pode perceber que ela tem uns lapsos de memória assim, ela começa a ter uns flashbacks, inclusive da própria gravação que ela acabou de assistir, como se ela tivesse vivido aquilo. Talvez ela não carregue só os lapsos do Spencer, mas também de todos os clones que foram feitos antes dela, porque ela também é fruto desses outros clones, né? Ela também carrega o sangue deles, né? Porque é o clone do clone do clone, imagino eu, até chegar na criança perfeita pra ser o receptáculo da memória do Spencer. Mas por que não pode ser ela naquela gravação? Porque a gravação data de 1990, né? Se fosse ela teria 30 e tantos anos. Então não tem como ela ter 30 e poucos anos, ela é bem jovem. Ela era um bebê quando a Lisa conhece ela nos braços do Spencer, né? E aquilo foi bem depois de toda a confusão em Raccoon City. Então a gravação que a gente vê é de uma criança que originou ela, né? Porque ela veio daquela criança, ela é um clone daquela criança que ela assistiu. Talvez um clone aperfeiçoado, né? Porque aquela criança a gente vê nos vídeos que eles viram sinais de que ela estava infectada. Então aquela criança foi descartada. A Grace originou dela, porque ela respondeu bem à infusão do Spencer, né? A infusão do plasma. A Alex, inclusive, só começou a pesquisa da transferência de mentes amando do Spencer. Isso tá no Revelations 2. Plasma do Spencer. Mas por que essa confusão toda, né? Afinal, o objetivo da Conexões era a ELPS. Eles acreditavam que a ELPS era uma arma que ia abalar toda a estrutura do mundo. Só que para pegar a ELPS precisavam de umas senhas, né? Quem tinha essas senhas era o próprio Spencer. Era só ele que sabia a resposta das perguntas que estavam lá. Quando eles descobriram, provavelmente o Wesker ainda estava vivo, né? Porque foi logo depois de Raccoon City. Provavelmente o próprio Wesker, aquele Wesker que lutou contra o Chris no Resident 5, provavelmente foi ele quem conseguiu avançar, né, nas respostas das perguntas que estavam lá, já que ele conhecia o Spencer, né, conviveu muito tempo com o Spencer, ele conhecia ele bem, ele era capaz de responder algumas das perguntas, só que no final ele ficou travado, ele não conseguiu avançar para a última pergunta, era uma resposta que só o Spencer tinha, era um caso perdido, eles não tinham mais como avançar. Então é isso que surge Victor Gideon. O Victor pode ter revelado para Conexões a pesquisa que o Spencer estava fazendo sobre transferência de mente e revelado que ele obteve sucesso nessa pesquisa e uma criança surgiu disso, que seria a Grace. Mas o Gideon não teria revelado isso para ajudar Conexões. O Gideon, a gente vê que ele tem grande apreço, grande respeito pelo Spencer e o objetivo dele era só concluir o que faltava na Grace para trazer o Spencer de volta. Foi isso, pelo menos, o que eu entendi jogando. O Victor tinha uma grande admiração por essa ideia de evolução forçada da humanidade. O Gideon compartilha dessa ideia e respeita muito o Spencer por isso. Ele não se juntaria a Conexões que derrubou o Spencer só para ajudar eles e dane-se. Ele realmente queria trazer o Spencer de volta. Tá certo, vamos tentar entender agora o que pode ter sido colocado dentro da Grace para ativar essas memórias, né? Esse lapso de memória do Spencer dentro dela. A gente sabe sobre o Nemesis que ele é um Tyrant modificado com um parasita, e esse parasita permite que a Umbrella controle ele, né? No caso do Nemesis original do Resident 3. Talvez esse parasita seja a diferença para consciência, entende? O Nemesis anterior não tinha consciência, mas podia ser controlado. Agora, talvez precise de outra coisa além do parasita ou ao invés do parasita para fazer com que a consciência da pessoa esteja lá. No Resident Evil 7, nós somos introduzidos ao conceito do Mutamiceto. Né? Agora eu, recém-chegado na franquia, vou entender isso como... Olha, Boa cara, sorte, Lohan. boa sorte. Até Nem quem a já gente tá na... entende. Até quem já tá na franquia já não entende mais porra nenhuma, mano. Ah, porra, progenitor, T-vírus, G-vírus, C-vírus, Megamiceto, Uroboros,
fungo, As plagas. las plagas, porra, lobisomem. Plaga dominante, plaga subordinada. Então a gente descobre que ele armazena memórias dos que já foram contaminados pelo Mutamiceto. E no Resident Evil 8, a gente descobre que a mãe Miranda salvou o Spencer de alguma forma. Pra mãe Miranda conseguir salvar o Spencer, a coisa mais lógica a se pensar é que ela usou o Mutamiceto para isso. O que pode significar que o Spencer era tão mofado quanto o Ethan. Ou seja, as memórias dele ainda estão salvas dentro do Mutamiceto. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que quem desenvolve a Eveline é a Conexões. Toda aquela trama que a gente viu no Resident 7, tudo que aconteceu com o Ethan no Resident Evil 7 foi por causa da Eveline, que é uma criatura que foi criada pela Conexões, usando o Mutamiceto. Isso que foi colocado dentro da Grace foram um parasita. Eu quero mais coisas sobre a Conexões, mano. Mais coisas sobre a Conexões. Quero mais coisas. Umbrella Corps. Quero mais coisas sobre a Umbrella Blue. Quero mais coisas sobre a BSAA agora, depois do Reckon. Modificado com Mutamiceto. Se essa teoria estiver certa, a Grace não deixa de ser um Nêmesis agora, né? Porque ela tem a contaminação do vírus T e tem um parasita implantado dentro dela. Agora, a outra possibilidade é que não tenha sido implantado nenhum parasita e só tenha sido colocado Mutamiceto dentro dela mesmo. Porque o Mutamiceto vai ser o catalisador das memórias do Spencer, já que as memórias dele estão armazenadas no Mutamiceto. E o sangue dele, teoricamente, já corre nas veias dela. E a gente sabe também, pelos documentos do jogo, que não só o sangue é necessário, mas também o vírus T, porque o vírus T guarda dentro dele uma fração da memória da pessoa. É isso que a gente vê até durante o jogo, né? O novo vírus T modificado que o Gideon usa, ele mantém as memórias da pessoa contaminada, né? Quando ela morre. Então a gente vê lá o zelador, a gente vê a cantora, a faxineira, todo mundo fazendo o que fazia quando estava vivo ainda. Quando ainda era humano. Esse jogo ele fala muito sobre memória, né? Sobre esse negócio de memória muscular, memória do passado. A possibilidade é que o Gideon tenha revelado essa pesquisa do Spencer e a existência da Grace com o objetivo de ter recursos para concluir essa pesquisa, né? Concluir uma forma de ativar as memórias do Spencer que já estavam naquela criança, que foi chamada pelo Spencer de Minha Esperança. E a gente sabe, o Spencer, ele é o cara narcisista, ele é o cara que queria ser o rei do novo mundo. Ele não ia adotar uma criança que é fruto daquela pesquisa muito suspeita e falar, pô, eu sou um velhinho, gente boa, vou aqui jogar meu bingo. Não, nem fudendo. Talvez a Elpis não seja aquele fluido que eles encontraram no meio da Ark. Não seja apenas aquilo, não se trate só daquilo. Talvez a Elpis seja a própria Grace. A Grace é a Elpis do Spencer. Talvez aquele antivírus seja porque o Spencer sabia que ele tinha intrusos dentro da Umbrella. Ele sabia o que ia acontecer, que a Umbrella ia ser derrubada. Ele sabia que o Wesker era um traidor. E ele precisava, de alguma forma, limpar o próprio nome. Ou pelo menos ter uma arma que derrubasse tudo. Nos documentos da Grace, no final, a gente libera um documento que é o relatório da Grace, que falava que a Umbrella, a Conexões, a família, a Elpis ia destruir tudo. Enfim, esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que pelo menos coloque umas caraminholas aí na cabeça da gente e nos bote pra pensar No final, cara, Resident Evil é isso mesmo. É a gente discutir quem é a mulher do Leon, é a gente discutir sobre a lore, sobre o que a gente viu. Isso é gostoso de Resident Evil, sabe? Quando é bem apresentado. Agora, percebam a diferença. Quanto tempo a gente ficou discutindo o Village e o 3 Remake, que são de fato... A galera fica com esse papo aí de que é saudosista. Não é, cara. Porque assim, existe uma coisa que é padrão na franquia e que você não pode mudar isso, né? Existe um padrão do que é bom e ruim dentro de Resident Evil. Não adianta você... Porque quando você começa uma conversa comigo, querendo debater qualquer coisa, me pergunta... mas o que é Resident Evil? Cara, se você parte desse pressuposto, é porque, com todo respeito, você não sabe o que é. Qualquer um que joga sabe o que é. Tem os seus padrões e mecânicas dentro. Aí, saindo de padrões e mecânicas, nós entramos na própria lore, que é um jogo baseado ali em armas biológicas também, certo? Com meio galhofa, com traições e descobertas naquele meio do núcleo dos personagens. Tem a ver com política também, certo? É guerra territorial. Então, assim, Resident Evil é muita coisa. E quando é bom, a melhor coisa é começar a fazer teoria mesmo, discutir sobre. Isso que é gostoso.